Uma barragem não segura a água. Ela negocia com ela, todo dia, durante 100 anos. E quando essa negociação falha, ela raramente falha por onde todo mundo olha. Existe uma imagem que quase todo mundo tem na cabeça: a parede rachando, a fissura subindo, o concreto cedendo de uma vez. É uma imagem poderosa. E é, quase sempre, errada. A maioria das barragens que romperam no último século não quebrou pela frente. Elas foram destruídas por baixo, por dentro ou por cima, por caminhos que ninguém consegue ver de fora. Neste vídeo, você vai entender as 3 forças que uma barragem enfrenta em silêncio, porque a água é muito mais paciente do que qualquer material de construção, e o que os engenheiros aprenderam de cada colapso. Vamos começar pela força mais óbvia, que também é a mais fácil de resolver. Quando você olha um lago represado, o que vê é volume. Mas o que a estrutura sente não é volume, é profundidade. A pressão da água não depende de quanta água existe atrás da parede. Depende de quão fundo aquele ponto está. Um lago de 15 quilômetros e um tanque estreito, com a mesma altura, empurram a base com a mesma força. Isso muda tudo no projeto. Significa que a parte de cima de uma barragem quase não trabalha, e a parte de baixo trabalha em silêncio o tempo inteiro. Por isso, o perfil clássico é triangular, fino no topo, espesso na base. Não é estética. É a distribuição exata do que a água pede. E é por isso que a força frontal, sozinha, quase nunca derruba uma barragem. Ela é previsível. Ela obedece a uma equação simples. Engenheiro nenhum é surpreendido por ela. O que derruba a barragem é o que não aparece na equação. Mas antes de chegar nessas forças, vale entender que existe mais de uma resposta possível para o mesmo problema. A barragem de gravidade é a mais direta. Ela resiste pelo próprio peso. É uma montanha artificial de concreto que simplesmente não sai do lugar porque é pesada demais para isso. Simples de entender, cara de construir. E exige uma fundação capaz de aguentar todo esse peso concentrado. A barragem em arco resolve de outro jeito, e é a mais elegante das soluções. Em vez de resistir de frente, ela curva. A pressão da água comprime o arco, e o arco transfere essa compressão para as paredes do vale, dos 2 lados. O concreto trabalha comprimido, que é exatamente onde ele é forte. Isso permite uma estrutura assustadoramente fina para a altura que tem. Mas cobra um preço. Só funciona em vale estreito, com rocha sã nas 2 ombreiras. Se a rocha lateral não aguentar, não existe arco. A barragem não falha pelo concreto. Falha pela montanha em que ela se apoia. A barragem de contrafortes é um meio termo. Uma laje inclinada recebe a água e transmite a carga para uma série de paredes de apoio, espaçadas. Usa menos concreto que a de gravidade, mas tem muito mais superfície exposta e muito mais junta para manter. E existe a barragem de terra ou enrocamento, que é a mais comum no mundo. Ela não é uma parede, é um maciço, construído em camadas compactadas, com um núcleo pouco permeável no meio e material mais grosso protegendo os lados. Essa última merece atenção porque a lógica dela é diferente. Uma barragem de concreto tenta impedir a passagem da água. Uma barragem de terra aceita que alguma água vai passar e é projetada para controlar por onde. Guarde essa diferença. Ela explica por que os 2 tipos falham de maneiras completamente distintas. A primeira dessas forças invisíveis se chama subpressão. A água que fica represada não é uma coisa que espera. Ela procura caminho. E o solo sob a barragem, por mais compacto que pareça, tem espaço entre os grãos. Com o tempo, a água entra por esses espaços e chega embaixo da estrutura. Quando chega, ela não empurra mais para o lado. Ela empurra para cima. Uma barragem de concreto pesa centenas de milhares de toneladas, e é esse peso que a mantém no lugar.
A subpressão trabalha exatamente contra isso. Ela alivia a estrutura, reduz o atrito entre a base e a rocha. E uma barragem que ficou leve demais não precisa quebrar para falhar. Basta escorregar. A solução para isso não é mais concreto, é drenagem. Barragens modernas são perfuradas por dentro, com uma cortina de furos que coleta a água infiltrada e devolve ela ao rio, antes que a pressão se acumule. Ou seja, parte do que mantém uma barragem de pé é um sistema cuja função é deixar a água passar, de propósito, sob controle. A segunda força invisível é mais lenta e mais perigosa, porque ela se alimenta de si mesma. Chama-se erosão interna, ou pipping. Comece com um fio de água atravessando o corpo de uma barragem de terra. Esse fio carrega partículas finas. Ao carregar partículas, ele abre um pouco mais o caminho. Um caminho maior deixa passar mais água. Mais água carrega mais partículas. Percebe o problema? O processo acelera sozinho. Do lado de fora, durante semanas, não há nada para ver. A barragem parece intacta. E então aparece uma poça de água turva no pé do talude. Turva e não limpa. Essa é a diferença que importa. Água limpa saindo de uma drenagem é o sistema funcionando. Água barrenta saindo de qualquer lugar significa que a barragem está sendo levada embora por dentro, partícula por partícula. Quando o túnel interno finalmente colapsa, o rompimento leva minutos. Mas ele começou meses antes, invisível. A terceira força é a mais cruel, porque não tem nada a ver com a estrutura. É a água que a barragem não estava projetada para receber. Toda barragem é dimensionada para uma cheia máxima. Esse número vem de registros históricos, estatística e margem de segurança. E ele tem um limite conceitual. Você só pode projetar contra a chuva que consegue imaginar. Quando chove mais do que isso, o reservatório enche até o topo e a água começa a passar por cima da crista. Isso se chama galgamento. Numa barragem de concreto, o galgamento é grave. Numa barragem de terra, costuma ser fatal. A água que passa por cima começa a escavar o talude de jusante, de cima para baixo. E a erosão come a estrutura até que não sobre seção suficiente para segurar o resto. Por isso, o vertedouro não é um acessório. Ele é o órgão vital da barragem. É a válvula de escape que existe para que a água nunca precise escolher o caminho por cima. E é por isso que muitas tragédias históricas não foram falhas de parede. Foram falhas de vertedouro, entupido, subdimensionado ou com comporta que não abriu na hora certa. Agora junte as três. Subpressão empurrando de baixo. Erosão interna abrindo caminho por dentro. Cheia extrema chegando por cima. Nenhuma delas é a parede rachando de frente. E é exatamente por isso que a inspeção visual, sozinha, nunca foi suficiente. Uma barragem pode estar em processo de falha por meses, com a face perfeitamente lisa e uniforme. Foi essa constatação que criou a engenharia de monitoramento moderna. Dentro de uma barragem instrumentada, existe uma rede de sensores que mede o que os olhos não alcançam. Piezômetros medem a pressão da água dentro do maciço e do solo. Medidores de vazão contam litro a litro o que sai pelas drenagens. Marcos de deslocamento registram se a estrutura se moveu milímetros que ninguém perceberia. Nenhum desses instrumentos impede uma falha. Eles fazem outra coisa. Transformam um processo invisível em um número que muda. E é a mudança que importa. Uma vazão de drenagem constante durante 10 anos é saúde. A mesma vazão subindo 30% em 3 meses é um aviso. O valor absoluto quase não diz nada. A tendência diz tudo. Por isso, barragem séria não tem só sensor. Tem série histórica. Sem o histórico, o número de hoje é apenas um número.
Existe ainda um tipo de barragem que merece atenção separada, porque a engenharia dela é diferente, e o risco também. A barragem de rejeito. Ela não guarda água para gerar energia ou abastecer cidade. Ela guarda o resíduo do processo de mineração, uma mistura de sólido fino e água. E ela tem uma característica que muda tudo. Em vários casos, ela é construída com o próprio rejeito e vai sendo alteada com o tempo, camada sobre camada, à medida que o volume cresce. Isso cria uma estrutura que nunca está pronta. Ela está sempre em construção, sempre mais alta que no ano anterior, e apoiada sobre um material que ela mesma depositou. O material saturado dentro dessas estruturas pode sofrer um fenômeno chamado liquefação. Sob a solicitação certa, um solo saturado perde resistência de forma repentina e passa a se comportar como um fluido denso. Não há rachadura progressiva. Não há aviso visual longo. A estrutura que estava de pé se transforma, em segundos, em algo que escorre. É por isso que barragens de rejeito alteadas para montante foram proibidas ou restringidas em vários países. Não porque o conceito seja impossível, mas porque a margem entre funcionar e liquefazer é estreita demais para uma estrutura permanente. Vale falar também do inimigo que a barragem carrega dentro de si desde o primeiro dia: o próprio concreto. Concreto não é uma pedra artificial inerte. Ele é o resultado de uma reação química que libera calor. Numa peça pequena, esse calor se dissipa e ninguém percebe. Num bloco de barragem com dezenas de metros de espessura, o centro esquenta muito mais que a superfície. O interior quente dilata. A superfície, mais fria, não acompanha. E quando o centro finalmente esfria e tenta encolher, ele encontra uma casca já endurecida que não deixa. O resultado é fissura de origem térmica, criada pela própria cura, antes de a barragem ver 1 litro de água. Por isso, grandes barragens são construídas em blocos, conjuntas planejadas, concretagem em camadas e, em alguns casos, tubulação de refrigeração embutida no concreto fresco. A estrutura é dividida de propósito, para que ela trinque onde o projeto quer, e não onde ela decidir. Existe ainda um processo mais lento, que só aparece décadas depois. Alguns agregados reagem quimicamente com os álcalis do cimento e formam um gel que expande quando absorve água. Essa expansão empurra o concreto de dentro para fora, milímetro por milímetro, ao longo de anos. Uma barragem afetada por isso não racha por excesso de carga. Ela incha, as juntas se fecham, as comportas começam a emperrar. E a geometria projetada deixa de existir aos poucos. É um lembrete útil. Mesmo sem nenhuma força externa nova, a estrutura muda sozinha com o tempo. Tudo isso leva a uma pergunta desconfortável. Por que continuamos construindo barragens? Porque a alternativa também tem custo. Elas regulam cheia, garantem água em seca, geram energia sem queima. O que mudou não foi a decisão de construir, foi o entendimento do que significa manter. Uma barragem não é uma obra que termina. É um compromisso que começa no dia da inauguração e não acaba enquanto a estrutura existir. Concreto envelhece, junta se abre. Dreno entope, instrumento descalibra. Solo adensa. Chuva quebra recorde. E o projeto, que foi calculado com os dados de uma época, precisa continuar válido em outra. No fim, a engenharia de barragens é uma disciplina sobre paciência. A água não força, ela espera. Ela testa cada junta, cada poro, cada furo de drenagem, todos os dias, sem pressa e sem pausa. Ela não precisa vencer hoje. Uma barragem que fica de pé por um século não é uma que resistiu a um grande evento. É uma que foi observada, medida e corrigida milhares de vezes.
em dias em que absolutamente nada parecia estar acontecendo. E é por isso que nessa engenharia, o oposto de falha não é força, é atenção.